bom, meu nome é Jason, eu sou aluno da Uninter, eu vim aqui para fazer a apresentação do meu portfólio da fase A2 de 2021, tá? Eu vou compartilhar aqui a aba para poder explicar um pouquinho melhor. Espero que vocês já estejam conseguindo ver, tá? Bom, eu estudo, como já mencionei, no Centro Universitário Internacional da Uninter. Eu curso atualmente licenciatura em Química ali, no modo EAD. Esse é o portfólio para a fase 2, A2, né, de 2021. Esse portfólio seria como complemento da nossa nota, né, além das provas e das outras atividades que a gente realiza. A ideia que eu fiz era montar em formato de artigo, tá? Aqui é o título do meu portfólio, é Relação do Consumo de um Morador da Capital Paranaense, que a gente deveria fazer essa discussão. O resumo é que o objetivo desse projeto é compreender e gerar uma reflexão sobre o consumo de renda, tanto minha como da cidade em que eu resido, que no caso eu resido em Curitiba, capital do Paraná, tá? Aqui eu coloquei as palavras-chave e aí a gente começa na introdução. A introdução, eu fiz algumas buscas em sites oficiais e não oficiais, como jornais também, perpassando pela economia do Paraná e de Curitiba, na atualidade, né, e historicamente também, ou seja, fazendo uma escala macro, média e micro, que seria a macro a do Paraná, perpassando ali por Curitiba até chegar no meu caso, com ênfase na pandemia e na inflação e na diminuição de renda que nós estamos tendo nos últimos meses e anos. Tá? A situação geral do Estado, o Estado do Paraná está localizado na região sul do país, agregando também com Santa Catarina, Rio Grande do Sul. De acordo com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, constitui a quinta maior economia estadual do país. Sua economia apresenta marcante perfil agroindustrial. É bem interessante você ver que o Paraná tem esse perfil, mas, no entanto, quando a gente cita ali em Curitiba, Curitiba tem como sua principal fonte econômica está centrada no setor terciário, com seus diversos segmentos de comércio e prestação de serviços, de várias áreas como educação e saúde. Também apresenta ali as regiões metropolitanas com algumas grandes indústrias, como a Volvo, a Renault, e a região do SIC também, né, que apresenta mais de 900 empresas e indústrias de pequeno, médio e grande porte ali. E tudo isso foi retirado do site do IBGE. Com base nisso, a gente adentrou ali na revista Plural buscando um conteúdo mais atualizado, porque no IBGE o que eu tinha mais próximo assim, de divulgação sobre economia é de 2017 e não focava tanto na pandemia. Aí eu encontrei aqui a revista Plural de Curitiba, é uma revista bem interessante, eu acabei adentrando nas outras matérias lá depois dela, achei bem legal. Onde ela traz uma matéria falando da retomada lenta de Curitiba na atualidade, né, na pandemia. O artigo foi publicado no final do ano passado, que fazia uma previsão de como seria esse ano, e é bem interessante, tem como referencial professores da Universidade Federal do Paraná, da Universidade Católica, a PUC, né, onde eles indicam que mesmo com uma visão da expectativa da vacina, que hoje, atualmente, a gente está com passamos ali dos 80% de vacinados em Curitiba, o setor ainda da economia não se recuperou, eles indicam que ainda vai levar anos para a gente se recuperar do que passou na economia, citam meses, anos, dependendo do setor, fora da questão do indivíduo, né, que é uma outra análise que deve ser feita, como isso vai influenciar na economia. Os números do mercado de trabalho e da inflação e da renda de Curitiba, né, perdão, mostram que após um ano atípico de pandemia mundial, né, setores como o de serviços, que é o principal da capital de Curitiba, quanto do comércio ainda não estão completamente recuperados. Ainda até o momento ainda tem locais que estão falindo, que estão fechando as suas portas devido à pandemia. Mesmo a gente já com grande parte da população vacinada e começando a ter uma retomada
no que se dizia de comum, né, para o nosso cotidiano. Mas o grande desafio é a diminuição de renda da população, que muitos perderam seus empregos lá no início da pandemia. Isso se deve principalmente a pós-trabalhos fechados, né, comércios fechados, onde o que acabou ainda fomentando um pouco a economia foi o auxílio que o governo proporcionou a quem realmente precisava. Mas a perspectiva desses estudiosos é que a situação melhore no segundo semestre de 2021, visto que já se tem 80% da população vacinada, com pelo menos uma dose. Entretanto, ainda há uma dependência, né, da economia nacional. A inflação do nosso país vem subindo a cada momento. Esse mês, Curitiba fechou como a maior inflação do país, com 1,6%, comparado com o nacional, que estava em 0,96%, tá? Então, a gente está começando a recuperar, mas existem outros fatores. Curitiba, por exemplo, ainda está enfrentando uma estiagem drástica, tanto na capital como no estado, fazendo com que o estado, que tem uma característica agroindustrial, venha a ter uma defasagem, um déficit na produção, tá? E daí aqui um tópico já afunilando, né, que a Uninter sempre trabalha com esse triângulo de macro caindo até o micro, né, tipo, perpassando para um local médio, que no caso seria o estado, a cidade e o indivíduo. Aqui eu trouxe meu quadro de finanças pessoais, que era um dos tópicos pedidos, tá? O que se deve pensar, né, num quadro pessoal? A ideia de você fazer o seu quadro pessoal é ter uma real compreensão da sua situação financeira, devido ao sistema que nos impõe, né? Somente com essa consciência é que se pode planejar para curtos, médios e longos prazos, desde a compra de um picolé até a compra de uma casa e bens de consumo. Ou seja, se você não se planeja, fica muito difícil você fazer aquisições de novos produtos, de você realizar seus sonhos. Infelizmente, a gente tem que trabalhar atualmente planejando o nosso tempo e o nosso dinheiro investido para realizar o que nós desejamos, tá? Aí aqui eu trouxe meu quadro financeiro, onde eu deveria apontar se ele estava no modo adequado ou se apresenta falhas. Para esse mês atual, que eu montei ele para o mês de julho e agosto, né, perpassando ali entre os dois, o meu quadro apresenta uma situação financeira um tanto quanto ruim. Aqui eu trago o gráfico para vocês, onde as minhas finanças pessoais se dividiram em empréstimo. Eu estou finalizando o empréstimo devido à minha queda de renda durante a pandemia. 20% está indo para a minha alimentação. E é interessante salientar que no início do ano, isso chegava, eu até coloquei aqui mais para baixo, a minha alimentação era 12,33% da minha renda. Mas com o aumento da inflação no país, devido à pandemia, né, e vários outros fatores, políticas de governo, a inflação vem aumentando muito, então já chegou a 20%. Tá? Ensino, eu faço 2 graduações particulares, mais uma pública, além do meu trabalho, então minha vida cotidiana é bem corridinha, mas que eu vejo, na verdade, o ensino como seria, os 16% seriam investimentos, né, onde eu propicio uma agregação de conhecimento e também uma melhoria na minha condição de vida, tanto financeira quanto pessoal, né. Saúde e os cartões, aqui a saúde, eu pago plano de saúde, 15% que eu tive que comprar remédios, eu adquiri, infelizmente, eu tive Covid mês passado, então o meu consumo em saúde no plano de saúde aumentou um pouco, e os cartões podem se somar, que foi o que eu coloquei aqui embaixo, em 27,3 somando a saúde com cartões, porque foram gastos em saúde e remédios, né, devido a eu e a minha esposa a gente ter ficado com Covid. Nossa moradia está fixa. É interessante salientar que a minha moradia está em 8,3, porque ano passado a gente já se mudou buscando reduzir os gastos, tá? Então, a minha moradia já deu essa diminuição. E locomoção é 6,7, que vem subindo 2% a cada
trimestre devido ao aumento dos combustíveis, tá? O que mais? Que daí a gente também deveria fazer a problematização de uma função consumo, né? Que é o gasto de consumos de uma família e a renda disponível da família. Aqui, no caso que eu calculei, foi me baseado no estado do Paraná e Curitiba, assim como a minha renda. É um gráfico crescente, apesar de ser de dispersão, onde mostra o quê? Ele tem uma leve inclinação, há estudos que comprovam que essa relação consumo, ela fica mais inclinada quando as pessoas estão encorajadas a gastar mais, quando o país está favorável. É interessante falar que ela decresce quando as pessoas se preocupam com o seu futuro, com a relação, por exemplo, com a pandemia, esse gráfico ele deu a inclinação diminuiu bastante, por quê? Porque gerava um risco, a pessoa não sabia se ia ter um emprego no futuro próximo, né? Reservava um pouco mais para compra de remédios, de alimentos. Mas também é interessante salientar que o que eu observei nessa pesquisa é que, assim, a gente vive num sistema capitalista, né, onde famílias que ganham mais tendem a gastar mais, pode ser por puro consumismo deliberado ou inconsciente, mas também pode ser por, né, uma família que ganha mais pode investir, por exemplo, em comidas orgânicas, que atualmente são vendidas mais caras, em planos de saúde melhores, fazer investimento em academia, né, buscar uma qualidade de vida melhor do que apenas o trabalhador, que às vezes acaba trabalhando apenas para sua subsistência, né? É interessante destacar que o gráfico ali apresenta uma característica crescente, pois a renda determinada, mesmo... desculpa, peço perdão, vamos voltando ali para o gráfico. É interessante mostrar que o gráfico, ele apresenta, mesmo que a renda da família seja baixa, a família vai ter um gasto ali, porque ela vai precisar comer, tem a locomoção e também tem a moradia, né? Então, a gente está sempre gastando, e esse gráfico sempre apresenta essa característica crescente, porque mesmo que você diminua sua renda, com o aumento, com a situação política que a gente vem vivendo, o gasto de consumo vai aumentando, tá? Considerações finais, né? Após o levantamento da pesquisa e análise e a compreensão do Estado e município de Curitiba, eu percebi o quê? Que o Estado e o município, eles, no último ano, eles gastaram grandes valores com saúde, né, devido à pandemia, teve bastante investimento em equipamentos, hospitais, convênios com hospitais, então foi direcionado para ali. Curitiba ainda assim manteve busca de infraestrutura no urbanismo, né, o prefeito aqui da capital, Rafael Greca, tende a ter essa característica de urbanização, ele já foi prefeito outras vezes, mas é interessante salientar que a gente está passando por um momento muito difícil, onde eu percebo que para várias pessoas é difícil você conseguir adequar suas finanças devido à inflação, devido ao momento que a gente vive. E isso acaba gerando uma série de problemas. Por exemplo, voltando ali para o meu gráfico, eu entrei nesse empréstimo, por quê? Porque devido à pandemia, como eu cito ali no meu trabalho, eu já havia queimado toda a minha reserva de emergência. E aí, no momento que eu adquiri Covid, eu tive que ir para os cartões de crédito. O ideal seria realmente uma pessoa conseguir fazer a sua reserva de emergência de pelo menos 6 meses, caso ela perca o emprego, para que ela tenha uma estabilidade e ela consiga se adequar a esse fluxo aqui, né, da relação consumo. Mas algumas considerações que eu tenho que fazer é que, mesmo que a renda diminuísse muito, o gráfico ainda se mantém crescente porque a pessoa tem gastos, tá? E se a pessoa não está trabalhando, ela vai buscar empréstimos, que foi, por exemplo, no meu caso, ou ajuda da prefeitura, gerando, assim, uma dependência e, se for com relação aos bancos, um endividamento, tá? É isso.
Eu queria agradecer, peço desculpas pela minha fala, pela minha oratória, se ocorreu de forma inadequada. Esse foi um tema bem interessante para ser trabalhado, que a universidade me proporcionou durante a minha graduação. Espero me aprofundar ainda mais nesse tema, achei bem interessante. Quero pedir desculpa já, se ficou qualquer dúvida, mas eu fiz o meu máximo e o possível que eu consegui para elaborar esse trabalho e tentar explicar ele da melhor forma possível. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Até breve. E se cuide, que a pandemia não acabou.